Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. E para nós é um motivo de grande alegria estar aqui nesta noite para compartilhar com vocês da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Gostaria que vocês aí em suas casas pudessem abrir as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 6, e os versículos 15 e 16 para a nossa meditação. 2 Reis 6, 15 e 16, e assim diz o texto: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Glórias seja dado o nome do Senhor. Queridos, neste momento, nós queremos compartilhar com vocês de uma palavra de fé, de uma palavra de ânimo, até porque nós estamos dentro de uma temática, né? Que essa temática traz para nós a celebração a Deus, mesmo em tempos de dificuldades. E quando o nosso querido pastor Alexandre nos convidou, nós trabalhamos um tema para compartilhar com você nessa noite. E o tema diz assim: Mas são os que estão conosco. Glória seja dado o nome do Senhor. Verdadeiramente, a igreja, ela tem um Deus que é poderoso. A igreja, ela tem um Deus que está acima de qualquer coisa. O nosso Deus é o Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. O nosso Deus tem o controle de tudo, apesar, muitas vezes, nós não percebermos, nós não notarmos isso, mas nosso Deus, ele tem o controle, sempre teve. Glória seja dado o teu nome. E esse texto que eu li é um texto interessante, né? O capítulo 6 de 2 Reis, ele é interessante. Mas antes propriamente de fazer uma pequena exegese desse texto, a gente lembra aqui de Jesus. Jesus, ele está em todos os lugares. Jesus, ele aparece no Antigo Testamento, ele aparece no Novo Testamento. Jesus é a base do cristianismo. Então, nada melhor do que iniciarmos, introduzirmos a nossa fala, lembrando de Jesus, do sacrifício de Jesus, quando lá em João 19, 10 e 11, né, Jesus está ali sendo julgado por Pilatos, e ele, Pilatos, faz algumas perguntas a Jesus, e Jesus se mantém calado, e aquilo, claro, causou uma certa repulsa àquele homem. E ele diz: Você está calado? Você não quer falar comigo? Você não me responde? E você não sabe que eu tenho o poder de te condenar, como também tenho o poder de te livrar? Jesus fita os olhos dele e diz: Olha, você não tem nenhum poder se do alto não fosse dado. Você não tem nenhum poder se o meu Pai não tivesse lhe dado. Então, queridos, isso é glorioso, porque é uma verdade. Deus, o nosso Deus, é o Deus que tem todo o poder está em tuas mãos, e Ele a transferiu para Jesus. Jesus, o Senhor da igreja, está escrito que a Ele foi dado todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Glória seja dado o nome do Senhor. Então isso é tremendo, irmãos, e eu quero que você, com este raciocínio, você comece a pensar comigo, porque a exemplo daquele governador, o rei Ben-Hadad, rei da Síria, se achava poderoso, ele se achava dono, né, do mundo, era um grande reino à sua época, conquistador, mas ele se esqueceu que havia um Deus em Israel poderoso. E quando aquele rei, ele premedita aí atacar o reino de Israel, ele tem, claro, esquecido de que há um Deus que cuidava, né, dos israelitas. Há um Deus, aleluia, que tinha separado aquela nação como povo santo, escolhido seu, e este Deus era o Deus que cuidava deles de uma forma especial. Mas, como eu disse, esse rei, ele se esquece disso.
ele trama, o texto aqui mostra que ele trama, ele senta-se com seus conselheiros, com seus generais, e ele trama um projeto, ele busca estratégia para atacar Israel. E quando ele define ali aos seus comandos, aquilo que iria ser feito, o nosso Deus revela isso ao seu servo chamado Eliseu, o profeta. E Eliseu então chama um homem e diz: vai ao rei de Israel, e diz assim, 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 que o rei Ben-Hadad está tramando para atacar Israel desta e daquela forma. E assim era feito. Chegou o ponto que o rei Ben-Hadad, ele entende que havia um traidor no meio deles, e ele faz uma reunião, e ele pergunta: porventura, entre vocês há alguém que nos trai, há alguém que realmente é do lado de Israel? E um daqueles homens, dos seus conselheiros, diz: não, é que existe um homem chamado Eliseu, existe um profeta de Deus chamado Eliseu, e este profeta, ele fala com Deus, e esse Deus transmite a ele aquilo que é tratado em oculto, Deus traz às claras. E então ele manda e disse: por isso que nós não logramos êxito. E aquilo causou uma raiva, uma ira muito grande do coração daquele rei. E o texto diz para a gente que em um determinado dia o profeta, juntamente com o seu ajudante chamado Geazi, ele está em Dotã. Dotã era uma pequena cidade e que ficava ao lado sul da planície de Jezreel, e entre as colinas de Gilboa, na verdade. Essa cidade estava ali comportando o servo de Deus, o profeta Eliseu e o seu ajudante. Mas o texto diz para a gente algo interessante. Quando amanhece o dia, logo cedinho, aquele moço, ele se levanta, e quando ele se levanta, ele se depara com uma cena inusitada. Diz o texto que o exército, não é, do rei da Síria cercava aquela pequena cidade. E aquilo trouxe um pavor muito grande ao coração de Geazi. E eu quero pontuar com vocês nesta noite que este pavor que veio sobre o coração daquele jovem era porque aquele jovem, ele não era um verdadeiro cristão, ele não tinha uma fé verdadeiramente depositada no Deus de Israel. É o que nós podemos dizer hoje. Ele era apenas um religioso, alguém que estava na igreja, alguém que estava com o pastor da igreja, alguém que comungava daquilo ali, mas na verdade o seu coração ainda não tinha chancelado a fé verdadeira. E por isso ele teme, e por isso ele fica apavorado com aquela situação. Mas quando nós olhamos na pessoa do profeta, a gente percebe com clareza a segurança, a tranquilidade. Por quê, queridos? Porque aquele homem chamado Eliseu conhecia a Deus. Ele não apenas o servia por ouvir falar, ele tinha experiências com Deus, aleluia. Ele tinha experiências pessoal, e isso é mais do que importante para nós, todos nós, termos experiências pessoais com Deus. Você e eu precisamos buscar a termos experiências pessoais com Deus, para que você não sirva a Deus apenas por ouvir falar, porque alguém lhe indicou que servir a Deus é bom, que estar na igreja é bom. Não, mas que você sirva a Deus não de ouvir falar, mas de sentir a sua presença, de estar com Ele, aleluia, de ouvir a sua voz, de sentir o seu poder. Glória seja dado o nome do Senhor. Muitas vezes agimos como Geazi, muitas vezes nos desesperamos diante do inimigo, só conseguimos ver o natural, falhamos na fé. Quanto eu tenho ouvido nesses dias cristãos, ou melhor, que se dizem cristãos, murmurando por conta desta pandemia, por conta desta situação. Estamos agindo como Geazi. Cadê a fé?
Cadê a crença em Deus? Cadê a confiança no Deus que pode todas as coisas? No Deus que está com a igreja, no Deus que está comigo e com você? Cadê esta fé? Cadê esta confiança? Eliseu tinha fé. Eliseu tinha fé, tinha convicção. Veja a resposta que ele dá ao seu moço. Quando aquele moço chega, acorda, diz: olha, a cidade está cercada, milhares de soldados estão aí, estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu fita os olhos dele e diz assim: mas são os que estão conosco do que estão com eles. Aleluia. E aquela fala, irmão, a gente nota claramente pela Bíblia Sagrada que na verdade, Eliseu não estava vendo a olho nu, mas Eliseu cria em seu coração que o exército do rei de Israel estava ali para o defender. Porque o nosso Deus é este Deus presente, este Deus real. Embora eu e você não estejamos vendo a olho nu, mas Deus está aí na sua casa, Deus está com você, Deus anda com você, Deus está nas suas viagens, Deus está no teu trabalho, Deus está com a tua família. O nosso Deus está cuidando de nós, irmãos. E isto é razão para nós glorificarmos, exaltarmos ao nosso Deus. Há um louvor no brado de júbilo nosso, que ele diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Nós precisamos crer em nosso Deus. Nosso Deus está no controle da minha e da sua vida, meu irmão. Nada e nem ninguém pode nos tirar, aleluia, de sua presença, a não ser que Ele autorize. A não ser que Ele autorize. Como eu disse, o profeta ele não estava vendo, mas ele acreditava na proteção divina. E quando nós nos reportamos a carta aos Hebreus, nós vamos perceber que a fé é isso, é a certeza, é a plena convicção daquilo que não vemos, mas cremos verdadeiramente. E nós precisamos crer que Jesus está conosco. Nós precisamos ter esta fé operante dentro de nós. Nós precisamos, irmãos, declarar isso com as nossas vidas, com as nossas ações. O mundo está de olho na igreja, o mundo está olhando para mim e para você, que pregamos que Jesus é Senhor, que Jesus está no controle, que Jesus é o dono da nossa vida. Então o mundo está a nos observar. E nesses tempos, mais do que nunca, nós precisamos fazer jus da nossa fé. Nós precisamos fazer jus, irmãos, aleluia, daquilo que pregamos. Nem sempre a situação nos é favorável, nem sempre. Às vezes estamos numa aparente situação de desvantagem. Parece que vamos perder. Quando a gente olha para a Bíblia e para esse texto, para esta cena que eu estou pregando nesta noite, a gente percebe isso. Parece que vamos ser derrotados, não conseguimos ver saída. Era a visão de Geazi. E do todo eu não vou dizer que ele estava errado, porque era a visão humana. Era a visão humana. Ele não via saída, tudo parecia negro, sombrio, não tinha como. Um forte exército cercava aquela pequena cidade, não tinha como escapar. Era num vale, como eu disse, cercado de montanhas, não tinha como escapar. Mas eu repito aqui, o homem de Deus traz conforto ao coração daquele jovem. O Espírito de Deus, irmãos, tem trabalhado de uma forma gloriosa. Eu fico pensando na igreja lá de Atos dos Apóstolos, quando houve uma grande perseguição à igreja, e que a igreja foi impedida de cultuar nos templos, nas sinagogas, né? Mas nos templos, nos nossos dias, nas casas, enfim, foi proibido. E talvez as autoridades, talvez as pessoas que promoveram aquilo, achou que tinham logrado êxito. Mas a Bíblia diz que não. A igreja se fortificava nas casas, aleluia, nas cavernas. Os irmãos se reuniam. Hoje, claro, nós temos, esses instrumentos de comunicação, para chegar à sua casa e dizer: Jesus é Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está conosco, Ele não nos abandona em momento nenhum. Glória seja dada o nome do Senhor. Mas como eu dizia, nem sempre a situação nos é favorável, nem sempre.
Mas eu também posso te dizer com toda convicção: Deus sempre vai levantar alguém para te dizer que Ele tem o controle da situação, que Ele é mais poderoso, aleluia, que Ele está conosco. E foi isso que Ele fez. Ele usa Eliseu para confortar aquele coração abalado, né, de Geazi. Quantas pessoas hoje não estão com o coração abalado diante desta situação? Quantas pessoas hoje não estão temerosas? Quantas pessoas que já perderam entes queridos estão abalados com medo de perder mais? E sabe quem vai dizer a essas pessoas que há um Deus poderoso? É a igreja de Cristo, é eu e você, meu irmão. Somos nós que vamos dizer: Jesus, Ele é o Senhor. Todo o poder foi dado a Ele no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem o controle. Eliseu olha para Geazi e diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, aleluia. Por isso que o salmista dizia: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Glória a Deus. Salmo 30, versículo 5, a segunda parte, de forma exata. Glória seja dado o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus tem levantado, irmãos, tem levantado a igreja nestes dias para levar uma palavra de conforto. Usou aqui esses jovens nesta noite maravilhosa, cantando louvores que nos emocionam, que enchem a nossa alma de fé, aleluia, de esperança. Nada mais é do que a ação do Espírito Santo de Deus no comando da igreja. Se não fosse o Espírito Santo, irmãos, esses jovens não estariam aqui, eu não estaria aqui, você talvez não estivesse aí na sua casa sentado assistindo essa live. Não, mas o Espírito de Deus, aleluia, Ele desceu quando Jesus chegou lá. Lembram? Lá no monte, Jesus disse: não fiquem atemorizados, eu vou subir, eu cumpri a minha missão, acabou a minha missão aqui na terra, eu vou subir, mas quando eu chegar, o Espírito Santo descerá, e Ele ficará com vocês, aleluia. Isso é promessa de Jesus. O Espírito Santo está conosco, nos consolando, nos animando, nos alegrando, nos fazendo levantar a cabeça e avançar. E repito, somos nós, a igreja, que temos que levar essa mensagem ao mundo. Eu quero concluir com vocês. O texto diz para a gente que no momento que o homem de Deus, Eliseu, diz a Geazi: olha, Geazi, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O próprio Senhor abre os olhos de Geazi para que ele veja. Geazi dependia disso. Geazi, ele precisava de uma ação misericordiosa de Deus em sua vida. E ao contrário, irmãos, do que eu e você possa pensar, porque quando nós lemos esse texto, a gente, toma até uma repulsa, diz: mas que cara sem fé, esse cara merecia ser cortado, talvez fosse dispensado de ser o moço, o ajudante do profeta. Que cara! Não, irmãos, ele era um ser humano, como eu e você, e talvez a minha estrutura seja uma, a sua seja outra. Você, meu irmão, que está aí, isso mesmo. E talvez vocês estejam precisando desta palavra. A palavra de Deus, a palavra que vem do trono da glória para a sua vida. Mais são os que estão conosco. Você é de Deus, Deus não te abandonará. Como eu disse, Geazi dependia de uma ação misericordiosa de Deus, e Eliseu trouxe, aleluia, a palavra com misericórdia. E quando ele diz: olha, mais estão conosco, Geazi, não temas, não fique apavorado, não tenha medo, nosso Deus não nos abandona. O próprio Senhor abre-lhe os olhos, e a Bíblia diz que ele enxerga, e ele vê por trás do grande exército do rei da Síria, miríades de anjos, aleluia, guerreiros de Deus, cercava aquele exército, irmãos. E a Bíblia diz que Deus, o Deus de Israel, cega os soldados, e entrega na mão de Eliseu. Eliseu agora chama o general, veja, e conduz todo aquele exército lá para o centro da cidade.
eles sentam, né? E tiram as armas. E aí os homens da cidade cercam, o exército de Israel cerca. Veja, irmãos, que coisa tremenda. E aí Deus agora faz eles ver. Olha Deus mais uma vez, irmãos, mostrando amor, mostrando misericórdia ao exército do rei da Síria. O grande amor de Deus, o amor que me alcançou e que te alcançou. Deus entrega o grande exército dos sírios nas mãos do profeta. Eita, Deus grande! Isso nos ensina que mesmo nas situações mais adversas, nós devemos continuar confiando em Deus. Esteja acontecendo o que tiver, continua confiando em Deus. Continua acreditando em Deus. Porque Deus, Ele foi ontem, é hoje e amanhã será o mesmo Deus. Ele é quem nos guarda, quem nos protege e nos faz vencedores. Que Deus abençoe a você, a sua família, nesta noite maravilhosa, em nome de Jesus.